Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade hoje à nossa aula de nomenclatura de cadeias ramificadas. Lembrando que na aula passada a gente viu como definir, né, como escolher a cadeia principal, vimos os critérios para a gente escolher a cadeia principal, então a gente vai continuar, tá? Hoje a gente vai dar continuidade vendo as demais regras de nomenclatura, tá bom? Então, vamos seguir com a nossa aula. Vamos lá. Então, só recapitulando, a gente viu na aula passada que a cadeia principal é a maior sequência possível de átomos de carbono e que possui a função orgânica da substância, né, a função orgânica principal do composto. Vimos também que, havendo mais de uma possibilidade de cadeia principal, a gente vai escolher a cadeia mais ramificada, mostrei para vocês, né? Então, que a escolha correta era essa daqui, porque tem duas ramificações, né? Vimos tudo isso. E aí, hoje, nós vamos ver uma terceira observação a respeito de cadeia principal, tá? Então, vamos lá. Aqui, havendo insaturações na cadeia, elas devem fazer parte da cadeia principal. Como assim? Se tiver insaturação, eu vou escolher a cadeia principal de forma que essas insaturações elas fiquem dentro da cadeia principal. Mesmo que dessa forma eu consiga menos carbonos na cadeia, né, na cadeia principal. Então, veja, no caso desse composto, se a gente observar, se eu escolho essa aqui como cadeia principal, aqui, ó, eu vou ficar com 8 carbonos na principal. Só que o que acontece? Eu tenho ali insaturações, elas ficaram fora da cadeia principal. Então, a regra diz que se houver ramificação, ou desculpa, insaturação, elas têm que ficar dentro da cadeia principal. Então, o correto aqui, ó, a cadeia carbônica correta aqui, a principal, é essa aqui, tá? Mesmo que eu consiga aqui uma sequência menor de carbonos, porque dessa forma eu fiquei só com 7 carbonos. Mas é importante que as insaturações elas façam parte da cadeia principal, elas estejam dentro da cadeia principal, ok? Então, é o que diz essa regra, tá bom? Vamos seguir então com a segunda regra. A segunda regra já trata da numeração da cadeia principal. Então, a gente vai numerar a cadeia principal também de acordo com alguns critérios, certo? Se existirem insaturações, existirem ramificações, tudo isso a gente vai ter que priorizar, né? A gente vai ter que ver o que é mais importante. Então, vejam, no caso dessa cadeia aqui, eu tenho uma ramificação, ó, tá? E a regra diz que, havendo ramificação, a gente deve numerar a cadeia a partir da extremidade próxima da ramificação ou da insaturação, caso exista. Essa regra é chamada regra dos menores números, tá certo? Então, no caso, como a ramificação ela está próxima a essa extremidade, a numeração ela vai ser assim, vai ficar assim, tá? Então, a gente vai numerar os carbonos da cadeia a partir da extremidade próxima da ramificação, ok? Seguindo. E no caso de haver ramificação e insaturação, quem vai prevalecer? Quem é mais importante? Então, no segundo exemplo, a gente tem uma ramificação aqui, ó, que está próxima a essa extremidade, e temos a insaturação que está próxima dessa extremidade, tá? Então, quem vai prevalecer? É bom que vocês anotem isso daí. Quando existir ramificação e insaturação, quem prevalece é a insaturação, ela é mais importante do que a ramificação, tá bom? Então, a gente vai começar a numerar a partir dessa extremidade aqui, tá? No caso aí da direita para a esquerda, certo? Vou já mostrar no outro slide já a numeração pronta. No terceiro exemplo, não tenho insaturação, mas eu tenho ramificações. De um lado eu tenho uma ramificação e do outro lado eu tenho duas ramificações, certo? Então, vocês podem ver que a ramificação tanto desse lado aqui, ó, quanto desse lado aqui, está na mesma distância, né, da extremidade. Então, por onde eu vou começar a numerar? Então, já aqui, do lado aqui, ó, nessa extremidade, eu tenho mais ramificações, então eu vou numerar a partir da extremidade mais ramificada, tá bom? Então, onde tiver mais ramificação, tá? Então, como é que vão ficar as numerações nesses dois exemplos?
Pronto. Tá bom? No segundo exemplo, da direita para a esquerda, por conta da posição da insaturação, né? Ela está mais próxima da extremidade. E do terceiro exemplo, também da direita para a esquerda, porque tem duas ramificações próximas a essa extremidade. Tá bom? Então, aí a gente tem a numeração correta. Seguindo. Uma outra observação com relação à numeração é que se a dupla ligação, a tripla ligação estiver no meio da cadeia, ou seja, equidistante das extremidades, o que vai acontecer? A gente vai ter que observar onde tem ramificação, tá? Qual a extremidade mais próxima da ramificação. Então, explicando melhor. Nesse exemplo, a dupla aqui, ó, ela tá no meio da cadeia. Então, ela está equidistante das extremidades, ela está na mesma distância de uma e de outra extremidade. Então, ela não está interferindo na numeração. Então, a numeração ela vai ser feita a partir da extremidade próxima da ramificação, tá bom? Com o tempo, vocês vão pegando essas regras bem de maneira automática já, tá bom? Então, nesse caso aí, ó, a gente vai numerar da direita para a esquerda. Tranquilo? E aí, finalmente, a gente chega no nome do composto. Agora, a gente vai escrever o nome do composto. Para escrever o nome do composto, a gente também tem uma ordem, tem uma sequência, tá? Então, a gente vai ter que escrever primeiramente o número do carbono ramificado, depois o nome do radical, ou seja, o nome da ramificação, e aí a importância da gente saber as ramificações, né? Identificar as ramificações. Então, eu preciso conhecer os radicais, não tem para onde correr. E, por fim, a gente vai dar nome à cadeia principal, tá? Então, a sequência da escrita do nome do composto é essa. Primeiro, o número do carbono ramificado, depois o nome da ramificação, que é o nome do radical, e, por fim, o nome da cadeia principal. O nome da cadeia principal segue aquela regra básica de prefixo, infixo e sufixo, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar o nome desse composto aqui, desse exemplo, tá? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Escolher a cadeia principal. Nesse caso, não tem dúvida, tá certo, gente? A cadeia principal aqui é a mais óbvia. A cadeia principal é essa. Eu tenho uma ramificação aqui. Essa ramificação ela está próxima dessa extremidade, então eu já sei por onde eu vou começar a numerar. Vou numerar da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Pronto. Feito isso, vamos escrever o nome do composto. Então, vamos lá. Número do carbono ramificado. Qual é o carbono ramificado aqui? O número dele é o 3. Então, nome do composto, vamos lá. 3, inicia pelo 3. Depois o nome do radical, que é a ramificação. A ramificação que está aqui, ó, só tem um carbono. Então, essa ramificação é o metil. É o radical metil. Então, 3, metil. Ok? Agora o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos, X. Só ligações simples. E aí, hidrocarboneto, ó, pronto. Então, é o 3-metil-hexano, certo? Então, assim, a gente vai dar o nome ao composto, seguindo essa sequência, tá? Vamos lá, seguindo. No segundo exemplo, a gente tem aqui cadeia principal. Escolher a cadeia principal. Certo? Cadeia principal é essa. Temos uma ramificação aqui, que está no meio da cadeia, ela não está interferindo em nada, mas mesmo assim, tendo uma insaturação, a gente vai numerar pela insaturação. Então, aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, vamos dar o nome ao composto. Então, nós temos aqui, ó, número do carbono ramificado, 3. Nome da ramificação, qual é esse radical que está no carbono 3? Metil. Metil. E a cadeia principal tem 5 carbonos, pente. Tem uma insaturação, uma ligação dupla, que está entre os carbonos 1 e 2, vem para cá o menor número, então aqui ó, o menor número é 1. Dupla ligação é indicado pelo infixo em,
e como é hidrocarboneto, sufixo -ol. Então, é o 3-metil-pente-1-eno, tá certo? Terceiro exemplo, cadeia principal, essa aqui. Tem duas duplas, uma em cada extremidade, então elas não estão interferindo em nada na numeração. Se tivesse só essas duas duplas, eu poderia começar de um lado ou do outro, mas tem uma ramificação. E essa ramificação, ela está mais próxima dessa extremidade. Então, eu vou começar por lá. Então, aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Esse radical é o etil. 2 carbonos, né, no radical, então ele é o etil. Vamos dar nome ao composto. O número do carbono ramificado é o carbono 3. 3. Nome do radical, etil. Nome da cadeia principal agora. Vamos lá. São 6 carbonos, X. Aquele Azinho que eu falei para vocês, que é só para formar a sílaba, porque aqui a gente vai ter o infixo de em, né? Então, hexa. As duas duplas estão aonde? Uma dupla está entre 1 e 2, a outra dupla está entre 5 e 6. Vem para o nome os menores números, então vai ficar 1,5. São duas duplas de em hidrocarboneto, ó. Então, 3-etil, hexa, 1,5-dieno. Bom? Seguindo. Ramificações iguais, mais uma observação aí, para o nome do composto. Ramificações iguais são indicadas utilizando-se os prefixos de, tri, tetra. O que é isso? Para a gente indicar repetição de radicais, ou seja, radicais iguais, para a gente não precisar escrever várias vezes o mesmo nome do radical, a gente utiliza prefixos. Por exemplo, se eu tiver 2 radicais metil, eu vou escrever dimetil. Se eu tiver 3 radicais etil, eu vou escrever trietil, ok? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Nesse exemplo, cadeia principal, coloquei até na parcialmente condensada a estrutura para facilitar a gente visualizar os radicais. Então, aqui nós temos o quê, ó? 1, 2, 3 radicais metil nesse composto, tá? Então, para a gente não escrever o radical metil 3 vezes, a gente vai utilizar o prefixo trimetil, tá bom? Então, vamos lá. Depois de escolhida a cadeia principal, a gente vai numerar essa cadeia. Nesse caso, o exemplo que eu até mostrei anteriormente, nós temos ramificações no segundo carbono, tanto de um lado quanto do outro. Mas do lado direito da cadeia, nós temos 2 ramificações. Então, a gente vai começar a numerar da esquerda, da direita para a esquerda. Aqui. Então, aqui o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá, presta atenção. Agora o nome do composto. Número do carbono ramificado. Quais são os carbonos ramificados? Carbono 2 e o carbono 4. Certo? Mas no carbono 2, eu tenho mais de um radical. Eu preciso dizer isso no nome também. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, vamos lá. Número dos carbonos ramificados. Então, carbono 2, vírgula, carbono 2, vírgula, carbono 4. Certo? Então, 2,2,4. O que é isso? Número dos carbonos ramificados. Então, eu tenho no carbono 2 de novo e no carbono 4 radicais, certo? Então, que radicais são esses? Assim, nome do radical, metil. São 3 radicais, então, trimetil. Trimetil. A cadeia principal tem 5 carbonos, só tem ligações simples entre os carbonos e a hidrocarboneto, então, pentano. Então, 2, 2, 4, trimetilpentano. Ok? Segundo exemplo. Segundo exemplo, eu poderia aqui, né, escolher a cadeia principal, essa daqui, 4 carbonos. Isso estaria correto? Não. Por quê? Porque eu tenho uma possibilidade de mais carbonos na cadeia principal. Então, aqui ficaria só 4.
Mas eu posso, ó, e devo fazer isso, porque é a correta mesmo, né? Escolher essa daqui como principal, ó. Então, essa é a minha cadeia principal. O que fica de fora é ramificação. Tá bom? Então, essa cadeia principal tem 6 carbonos, né? A outra tinha só 4. Então, essa é a correta. Esses radicais, eles estão, ó, na mesma distância aqui das extremidades. Então, tanto faz a minha numeração começar de um lado ou do outro, tá? Então, eu vou começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas poderia ser ao contrário também, que dá na mesma, tá? Estaria correto do mesmo jeito. Então, vamos lá. Quais são os carbonos ramificados? Carbono 3 e carbono 4, tá? Então, vamos iniciar o nome do composto pelo número dos carbonos ramificados. Então, carbono 3, carbono 4. Eu tenho 2 radicais metil, então, como é que eu escrevo isso? Dimetil. Tracinho. Agora, a cadeia principal tem 6 carbonos, só ligações simples, é hidrocarboneto, hexano. Pronto, 3, 4 de metil, hexano. Certo? Ok, vamos passar. Muito bem. Então, quando as ramificações são iguais, a gente escreve utilizando os prefixos di, tri, tetra, né, para indicar. Quando forem diferentes, porque, na verdade, a gente vai encontrar compostos com vários radicais, né? O exercício que eu passei para vocês mostrava ali estruturas com vários radicais diferentes. Como é que a gente vai escrever? Existe uma ordem para a gente escrever esses radicais? Existe. Nós vamos utilizar a ordem alfabética para escrever o nome dos radicais. E nessa ordem alfabética, a gente não vai considerar os prefixos di, tri, tetra, que indicam repetição de radicais iguais, tá certo? A gente considera a letra inicial do nome do radical. Então, mesmo que eu tenha lá o dimetil, não interessa, o que interessa é o M, porque o nome do radical é o metil. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos ver como é que vai se aplicar essa regra aqui. Então, escolher a cadeia principal, tá? Numerar a cadeia principal, nesse caso, eu tenho essa extremidade aqui, ó, mais próxima da ramificação, a outra ramificação está mais distante, então, começo da direita para a esquerda. Tá? E aí nós temos aqui, que radicais? Ó, nós temos aqui, ó, esse e esse aqui são radicais metil, e nós temos esse aqui que é o radical etil. Então, pela ordem alfabética, a gente vai iniciar pelo etil. Não interessa, não importa que a numeração do etil seja 4, quer dizer, ele está no carbono 4, isso não interessa, tá? O importante é escrever os radicais em ordem alfabética, tá bom? Então, o nome do composto vai ficar 4-etil. Assim, onde mais tem ramificações? No 2 e no 3, que são os radicais metil. Então, 2, 3, 2 radicais metil, dimetil. Dimetil. E agora o nome da cadeia principal, que são 6 carbonos, ligações simples entre os carbonos e um hidrocarboneto. Pronto. Então, 4-etil, porque o etil está no carbono 4, ó. Então, a gente vai escrevendo o número do carbono ramificado e nome de ramificação até não ter mais ramificação para a gente indicar, tá? Então, escreve o etil, 4-etil. Radicais metil estão onde? No 2 e no 3, 2, 3, dimetil, e aí, finalmente, o nome da cadeia principal, ok? Seguindo, esse outro exemplo aqui, ó, cadeia principal, o radical ficou até dentro ali, da cadeia principal. Então, a cadeia principal, aí, eu tenho uma insaturação, a dupla ligação está na extremidade, lá do lado esquerdo, então é por lá que eu vou começar a numerar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Eu tenho aqui, ó, no 3 e no 4, eu tenho radicais etil. Tenho no 3, no 4 e no 5 radicais metil. Pela ordem alfabética, a gente vai começar pelo etil.
tá bom? Então, vai ficar o quê? Número do carbono ramificado que contém o radical, os radicais etil. Onde é que tem? 3 e 4. Então, 3,4 tracinho. 2 radicais etil. Como é que eu escrevo? De etil. Continuo escrevendo os outros carbonos ramificados, que são quais? Ó, 3, 4 e 5. Então, 3, 4, 5. Nesses carbonos, eu tenho que radicais? Radicais metil. Ao todo, 3. Então, trimetil, tracinho. Agora, a cadeia principal, que tem 6 carbonos, X. Tem uma ligação dupla entre 1 e o 2, vem para cá o menor deles, 1. A dupla é indicada pelo EN, que é o infixo, e o O, que é o hidrocarboneto. Pronto, tá? Então, aí a gente indica o nome do composto. 3,4 de etil, 3,4,5 trimetil, X, 1N. Ok? Lembra que eu falei que tudo que tiver na estrutura, todos os detalhes, tem que constar no nome? É isso bem aí. Tá certo? Então, a gente tem que ser capaz de olhar a estrutura e dar o nome, e tem que ser capaz também de ler o nome e criar a estrutura do composto. Tranquilo? Muito bem. Então, vocês têm agora aí exercícios, tá? Os exercícios de nomenclatura, tá bom? Então, o que que nós iremos fazer? Na nossa próxima aula, nós vamos corrigir essas atividades, tá bom? Então, a gente vai corrigir as atividades e aí vocês vão ter a oportunidade de tirar as dúvidas. Então, é importante que vocês já façam essas atividades para que no dia que a gente for corrigir a atividade, vocês possam sanar essas dúvidas. Tá ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, até a próxima.